Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O som está bom, a imagem também está boa. Cafezinho. Hoje eu vou fazer uma aula e vamos. Então, esse sétimo mandamento, não roubarás, como vimos na última aula, no finalzinho do sexto, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 incisos, né? Até entrarmos no oitavo mandamento. Está na página do Catecismo da Igreja Católica 620 e a partir do número 2401. 2401. E diz assim: o sétimo mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo nos mesmos bens. Olha que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo, não é? Roubar, tomar à força, né? Reter, ou seja, na questão da penhora, penhorou e a pessoa está pagando e você depois não quer devolver. Na questão também da agiotagem, que a pessoa pediu uma quantia inferior e você vai e toma, não é, um bem superior àquela quantia. Ou também para as pessoas que pedem emprestado e não devolvem. Coisas pequenas, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm costume de pedir livros emprestados e não devolvem, não é? Roupas emprestadas e não devolvem. Tudo isso é roubo, ladroice, não é? O que diz o Catecismo da Igreja Católica. Já no primeiro número, dá o conceito, não é? Quem é o ladrão? O que é roubo? Vamos avante? Em 4 dimensões. Atenção! 4 dimensões. Não roubarás. Veja. Não é? Os que pegam os bens à força, o que lesa à força. E aqui está para o material, viu? Os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo. Não é? Roubar a consciência também é um modo de roubo. O engano, a mentira. Tudo são formas de lesar a pessoa, a moral da pessoa, a dignidade da pessoa. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos futuros do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Atenção aqui, viu? Também. Os padres da igreja, no setor, não é, social, e aqui a doutrina social da igreja, diz, por exemplo, Santo Agostinho tem uma frase forte nesse sentido, que o que sobra no teu guarda-roupa, porque está faltando no guarda-roupa do teu irmão, e aí você está lesando. O que falta na tua dispensa, porque... aliás, o que sobra na tua dispensa é porque está faltando na dispensa do teu irmão, e tu está lesando ele. Por isso que a dignidade, não é, da partilha, da solidariedade, da fraternidade, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, e nenhum entre eles passavam necessidade, porque partilhavam. O latifúndio, por exemplo, não é?
de se apossar das terras. E, por exemplo, na Mata Sul, no Agreste, na Mata Norte. Vejam, mesmo nesses 2 anos, em pandemia, né, aqueles que compram as terras estão desapropriando as terras, tendo morador na terra, tendo famílias e mais famílias apenas para criar gado. Isso é um roubo. Ah, padre, mas eu comprei, mas é um roubo. Você sabia que naquela propriedade, né, tem moradores, tem povoado, e simplesmente você comprou aquela propriedade e quer colocar para fora, quer despejar, desapropriar para criar apenas gado. Não é justo. Vamos avante, já vamos para o primeiro inciso. A destinação universal e a propriedade privada dos bens. O que é mesmo propriedade privada, né? Para Deus, viu? Para o magistério, para a Santa Igreja. 2402. No começo, Deus confiou à terra e seus recursos à administração comum da humanidade. Veja, administração comum da humanidade, para que cuidasse dela, a dominasse por seu trabalho e dela desfrutasse, mas enquanto bem comum, ou seja, para todos. Atenção aqui. Gênesis 1, capítulo 1, versículo de 26 a 29. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. A terra está, contudo, repartida entre os homens para garantir a segurança de sua vida, exportar a penúria e ameaçada pela violência, a apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a promover suas necessidades fundamentais e as daqueles de quem está encarregado. Deve também permitir que se manifeste uma solidariedade natural entre os homens. Vejam só o que diz a teologia moral e a doutrina social da Igreja. Essa terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que é a teologia da moral da Igreja. Veja. Se a terra nos dá segurança, nos dá, veja, não é? O bem maior, que é a dignidade da vida, quando essa terra, veja, é apropriada por alguns, que nós chamamos de latifúndio, então essas pessoas não têm segurança, essas pessoas não têm dignidade, essas pessoas não podem ter saúde, essas pessoas não podem ser nem chamadas filhas de Deus. Vejam, por causa da ganância de alguns. É por isso, não é, que tem a pastoral da terra, que tem um setor dentro da Igreja Católica, no setor social, que luta por esses direitos. Você sabia, não é? Que luta por esse direito. E luta, não é, para que o INCRA possa, de fato, não é, conseguir logo a reforma agrária. Está aqui dentro do Catecismo da Igreja Católica. Veja. Pensa que é coisa de política, não é? Católico desinformado, não. Isso é coisa de política, isso é coisa de reacionário, isso é coisa de socialista, isso é coisa de comunista. Não, é o magistério da Igreja que pensa, que luta, veja, que defende, que cuida de todos os seus filhos, E é um direito. Haja vista, não é, que o povo de Deus foi libertado e lutou por uma terra, a terra de Canaã. E agora? Ao fundamento. Lutou por moradia. Lutou, veja,
por trabalho, por uma vida digna. Vamos avante? 2403. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de modo justo, não abole a doação original da terra ao conjunto da humanidade. Veja. Atenção. A igreja, o magistério, não é? Deus não é contra aqueles que têm propriedade privada. Porém, diz aqui, não é? Isso não abole a doação original. Ou seja, o consentimento que as pessoas, as famílias permaneçam em suas terras, trabalhando dignamente. Não é? Não trocar gente por animais. Não é? É isso que a gente está vendo. A destinação universal dos bens constitui primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e exercício. 2404. Usando aqueles bens, o homem que possui legitimamente as coisas materiais não as deve ter só como próprias dele, mas também como comum, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência, para fazê-lo frutificar e para repartir os benefícios dessa administração a outros, a seus parentes, em primeiro lugar. Vejam? E aqui é interessante, o favorecimento aos seus parentes, em primeiro lugar, coloca na escala, o mais próximo dos próximos, tá certo? E é interessante aqui, aqueles que estudaram as Sagradas Escrituras comigo, né, até o livro de Josué, depois vamos tomar o estudo, quando terminarmos o catecismo, a gente retoma o estudo da Bíblia, onde a gente parou ali, naquele drama de Sansão, não sei se vocês lembram, quem acompanhou comigo, não é? Mas nos livros do Êxodo, nos livros do Levítico, Número e Deuteronômio, quando já estava de posse da terra, não é? Uma das diretrizes de Deus para o seu povo é que, né, acolhessem o estrangeiro, veja, e na colheita, não é, as sobras deixassem para os estrangeiros e deixasse uma porcentagem para que eles também colhessem. Aqui, não é como Deus pensa. Veja, era estrangeiro, eram outros povos, e talvez outros povos inimigos, mas a misericórdia de Deus fazia com que o povo que estava de posse da terra prometida, não é, tivesse misericórdia dos refugiados, não é, dos imigrantes e dos estrangeiros, para que eles não passassem fome e não ficassem sem terra. Não é? Essa é a justiça de Deus, que não é, infelizmente, a justiça dos homens, não é? Porém, nós, cristãos, que somos Cristos em movimentos, vocês sabem que cristão vem disso, né? Cristo em movimento, ou seja, Cristo em ação, Cristo de fato, Cristo no dia a dia. Eu dizia hoje na homilia que celebrávamos a festa de Santo Antônio, foi ontem, mas o domingo precedeu, nós colocamos hoje, não é? Que, veja, o cristão, a sua vida está no extraordinário. Ele traz o extraordinário para dentro do ordinário, para dentro do seu cotidiano. O cristão é chamado a fazer o extraordinário dentro do ordinário, ou seja, ser Cristo. Cristo é o extraordinário do Pai. Vamos avante, 2405. Os bens de produção, materiais ou imateriais, como terras ou fábricas, competências ou profissões,
requer os cuidados de quem os possui para que sua fecundidade aproveite ao maior número possível. Os detentores dos bens de uso e de consumo devem usá-los com moderação, reservando a melhor parte ao hóspede, ao doente e ao pobre. Veja, aqui é ajudar aqueles que não têm trabalho. É dar um auxílio. Dar um auxílio. Se a empresa não pode empregar todos, mas ao menos destinar uma parte para aqueles que estão mergulhados nas necessidades. Não tem trabalho, não tem emprego. Vejam. Outra coisa, muitos criticam os auxílios dos municípios, os auxílios dos governos, dos estados, o auxílio federal. Ah, mas isso é assistencialismo, isso é politicagem, não é? Isso é para manter o povo nas rédeas. Tudo bem, não é? Tudo. Eu concordo com todos os seus pensamentos. Concordo. Veja. Mas um município, vamos pegar aqui. Eu estou em Siriaém, em Pernambuco, no estado de Pernambuco. Um município que tem quase 50 mil pessoas. A prefeitura pode empregar 50 mil pessoas? Uma prefeitura não pode nem empregar 10 mil pessoas, quanto mais 50 mil. E as outras 40 mil? Vejam. Municípios e mais municípios que só tem a prefeitura como capital de giro. Aqui nós temos a usina, que emprega, né, de 5 mil a 6 mil, interno e externo. Dá 16 mil. E os outros 54 mil? Quer dizer, todas essas pessoas que não trabalham, não é? Não tem que ter ajuda do município, um auxílio do Estado. O Estado pode empregar todos? Não podem. Isso é uma fantasia da análise. Quando a gente critica, não é? E é um perigo quando a gente critica, quando a gente não tem dados. É muito perigoso. Porque enquanto a gente tem o emprego da gente, enquanto a gente é assegurado de alguma forma, com uma remuneração, então é muito fácil que tem barriga cheia criticar A ou B. Mas famílias e mais famílias, dezenas de centenas de famílias, que não têm uma renda fixa, veja, que sobrevive com o mínimo, aí não tem crítica, não tem conversinha. Não tem conversinha. Então, muitos criticam o Bolsa Família, não é? Outrora de outra gestão. Outros estão criticando o auxílio agora, não é? Dessa gestão federal. Mas como? Como amenizar? Amenizar a miséria? Dando emprego, sim, dando emprego. Mas o país não tem emprego para todos. A quantidade de habitantes. Os estados não têm, as prefeituras não têm, não é? Os convênios com as empresas, com a indústria, sim. Eu acredito, não é, no mundo empresarial, quando de fato estão de acordo. Vejam, mas cada empresário tem as suas cotas, as suas metas, os seus projetos. Vejam, muitos querem isenções de impostos, prometendo isso, prometendo aquilo. Não é tão simples a análise, não é? No mundo trabalhista, no mundo empresarial. Acho que a gente deve pensar direitinho quando a gente fica atirando, não é? Para todo canto, para todo lado. Preciso pensar sempre no outro. E de forma agora pessoal, como cristão, como católico, o que eu estou fazendo?
O que eu estou fazendo? Não é? Quando uma pessoa da família, ou seja, quando uma família quer que todos os seus membros trabalhem, e aí o seu capital sobe, não é? Sobe. E o vizinho, nenhuma pessoa da família não trabalha. Não trabalha. Qual é a nossa política? Não é? A política das primeiras comunidades, como eram? Será que é de dizer não? Será que nós somos cristãos, de fato, para dizer assim, não, na minha casa já tem 3 trabalhando, na casa de fulano não tem nenhum. Chama fulano para trabalhar, que precisa. Mas é mais fácil a gente pegar o trabalho e dar cesta básica ao fulano. Não é isso? Eu acho que a consciência também é essa consciência de comunidade, essa consciência de vizinhança, sabe? Essa consciência de cidadão e cidadã. Se a gente pensasse assim, né, nessa sociabilidade também empregatíssima, ao menos 1, 2 pessoas por família estariam empregadas. Mas quando a gente quer que todos os membros da nossa casa trabalhem e a renda, né, e tem os nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás, desempregado. Aí a gente que está com a barriga cheia grita, mas isso é uma injustiça, não é? O prefeito tal deveria fazer isso, o vereador tal deveria fazer isso. E a gente só gritou para alívio de consciência, mas a gente não está fazendo nada. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria, não pedia bem dos outros, eram os seus bens com alegria. Não gritava para o Império Romano apenas, né? Para os cobradores de impostos, para o sinédrio, não, para os ricos. Não gritava, cada um fazia a sua parte. E a consciência que estava fazendo bem a sua parte. 2406. A autoridade política tem o direito e o dever de regulamentar, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito de propriedade. Isso está para Gaudium et Spes, número 76. Já pensou se houvesse, me veio agora esse pensamento, se houvesse um censo, não é? Um censo por parte dos poderes públicos. Ou seja, quantas pessoas trabalham por família? Se houvesse um censo, não é? Ah, na tua casa tem 3 pessoas, então vamos tirar um emprego e dar na casa de fulano que não tem. Na tua casa tem 4 pessoas que estão trabalhando, vamos tirar um e vamos dar. Será que a gente ficaria feliz? Será que a gente ficaria contente por ter ajudado, apadrinhado, não é, uma família? Ou a gente ia se sentir injustiçado? Ou quem tirou, não é, pessoalmente, ia se sentir lesado neste sentido? Dá para entender que na prática é difícil ser cristão, é difícil ser católico, não é? Nesse sentido que cristão é o Cristo em ação. Como é difícil ser, não é? E se você fizer isso porque você está convertido, as próprias pessoas da tua casa vão dizer que você é muito besta. Você é idiota, não é assim. Você está entendendo na radicalidade, não é? A palavra de Deus não é assim que se faz. Veja, é muito difícil. Vamos para o segundo inciso. O respeito às pessoas e aos seus bens. 2407. Em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude da temperança. Olha, da temperança, para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude da justiça, para preservar os direitos do próximo e lhe dar o que lhe é devido, e da solidariedade, segundo a regra áurea
e segundo a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com sua pobreza. 3 virtudes, vejam, em matéria de economia. A virtude da temperança, não é? Veja, para moderar os seus vícios, as suas paixões, os seus desejos, a temperança. Veja o que a igreja está dizendo. Veja, técnica. Técnica. Aqui é a partir de você. A partir de você. Ser capitalista, ser consumista, não é? Ter as paixões que leva a você estragar o que você possui, o que você ganha com coisas bobas. A temperança. Não é mudar as coisas de fora, não. Mas mudar as coisas de dentro para que você, não é, possa controlar as coisas de fora. Vamos rasgar o verbo. É ser pobre por dentro para poder ser rico por fora. Veja. É ser simples. Ser simples. Esses dias eu vi uma frase, né, chamado o Silvio Santos, não é? Ele diz que veja, ele não tem uma vida de privilégios. Por quê? Mesmo o homem rico daquele, né? Bilionário. Porque ele tem princípios. E para quem ele apontou? Para a criação dos pais. Que os criou, não é? Dentro de princípios, ter uma vida simples, uma vida humilde, não é? E ter o necessário para viver com dignidade e ser pessoa. Um homem daquele, veja, já chegou aos 80 anos ou mais. E aqui é o resumo da sabedoria dele. É ser simples interiormente. Ser humilde. Isso quer dizer princípio. Eu tenho o princípio de vida. Eu sei o que é vida, o que gera vida. Quem não sabe o que é vida, quem não sabe o que é dignidade da vida, se apega nessas coisas. Pensando que é por elas que vai ter dignidade, que vai ser especial. Não é? O ser. Por outro lado, é a tentação do ser pelo ter. Pelo ter. Não é? Ou poder. Veja. Vamos avante. O respeito aos bens do outro. 2408. O 7º mandamento proíbe o roubo. Isto é, a usurpação do bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contra a razão e a destinação universal dos bens. É o caso da necessidade urgente e evidente em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens do outro. Aqui, nesse sentido. Então, por exemplo, o ladrão de galinha, não é, que invade um terreiro, um quintal, para roubar a galinha, para matar a sua fome e a fome da sua família, não é roubo. Agora, um colarinho branco que rouba milhares e milhares sem necessitar é roubo. É roubo. Veja como o catecismo é libertário. Veja. Em certos casos, porque a lei está sobrevivência.
Não é? Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Está aqui, esse código está para o mandamento não matar. Não é? Se faz de tudo para não matar, mas em alta defesa se pode matar. Isso aqui. Não é? Se você está vendo os seus filhos morrendo de fome, e que não tem nada, e o supermercado está cheio e vai para o lixo, não é? Veja. Por isso tem muitos saques, que na verdade não é roubo. Você está tirando para um bem maior, neste caso. 2409. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contra o 7º mandamento. Assim também, reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos, defraudar no comércio, pagar salário injusto, elevar os preços, especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. Veja aqui ampliou agora, não é? Ampliou o Catecismo da Igreja Católica. Vou ler mais uma vez, vejam. Assim também reter deliberadamente os bens emprestados, o que emprestou, não é? E não devolver. Os objetos perdidos, ou seja, não é? A pessoa perdeu um objeto e você não faz nada. Hoje tem rede social, hoje tem rádio, né? Rádio para divulgar. E às vezes as pessoas sabem de quem foi, não é? Sabe de quem foi. A pessoa sentou no meu lado, eu conversei com ela, deixou o celular, eu peguei. Deixou a carteira, eu pego. Veja, isso é roubo. Não é achado. Não é? Os antigos, quando eu chegava com algo que me dava raiva, eu era criança, não entendia. Não é? Porque a gente criou essa frase, achado não é roubado. Mas quando eu achava, chegava em casa, minha mãe dizia, quem lhe deu? Não, eu achei. Vá lá, colocar no mesmo lugar. Mas a pessoa não vai passar, outro vai pegar sim, não quer nem saber. Vá lá e coloque no mesmo lugar. A pessoa já passou pelo mesmo lugar e não encontrou, porque você pegou. Eu tinha que ir, porque a tabiquinha estava lá, se eu não fosse, iria apanhar. E na próxima vez, se você chegar, já foi avisado, se chegar, você vai devolver e vai apanhar. Era assim. Não é? Veja, o que o Silvio Santos falou, ter princípio. E às vezes os princípios, não é? Quando não são adquiridos espontaneamente, são adquiridos por força, por castigo, dentro de casa. Mas o menino começa a chorar, não, eu achei, eu não roubei, não sei o que. E a mãe faz vista grossa, pronto. Cuidado. Está criando um pequeno ladrãozinho, não é? Cuidado. São ainda moralmente lícitos a especulação pela qual se faz variar artificialmente a avaliação dos bens, visando levar vantagem em detrimento do outro, a corrupção pela qual se compra o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito, a apropriação e o uso privados dos bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal feitos, a fraude fiscal, a falsificação de cheques e de faturas, os gastos excessivos, o desperdício, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos. É contrário à lei moral e exige reparação. Além de ser pecado, né? Aqui exige reparação de colocar no lugar ou devolver o material. Entendeu? O material. Mas é pecado contra o 7º mandamento, não é? Não roubar, e fica as dívidas. Você vai se confessar, né? Aqueles que são católicos, conscientes,
vai confessar, mas fica as dívidas. Aí eu me arrependo, né? E hoje com essa história de cartão, muitos pais não entendem, muitos avós não entendem, e se estão fazendo compra e mais compra no cartão, não é? Isso é roubo. Para que os pais paguem, para que os avós paguem. Vejam, isso é roubo. Exige a reparação. Quando não se repara, você vai se confessar. Dá para entender? Fica as dívidas. Se você não pagar aqui, vai pagar no purgatório. Eita, padre. É, porque todos os pecados contra os 10 mandamentos são pecados mortais. São pecados mortais. Certo? Aí eu não roubo. Mas faz tantas coisinhas que são roubos. Não é? Quando eu era criança e adolescente, eu pegava frete, que é feira. Então, eu via tantas mulheres que pegavam o dinheiro da feira, né, e colocava a parte dela entre o sutiã, não é? No peito, colocava. Ou seja, comprava menos para casa, para a família, o bem comum, para ficar reservado para ela. Não é? Sei de tantas histórias de mulheres que vão na carteira dos homens e tira, não é, quando estão dormindo. Não sei se algumas aqui já fizeram isso, né? Veja. E mas também homens também que lesam as mulheres. Que lesam. O casal, veja. Um casal que se ama e fica se roubando nesse sentido. Eu não entendo essas coisas, não é? Fica se roubando, fica mentindo um para o outro nesse setor econômico, financeiro, administrativo. Vamos avante. 2410. As promessas devem ser mantidas e os contratos rigorosamente observados na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. Uma parte notável da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre pessoas físicas ou morais. É o caso dos contratos comerciais de venda ou compra, os contratos de locação ou de trabalho. Todo contrato deve ser feito e executado de boa fé. Vejam, aqui está para o veaco, não é? Eu costumo dizer, veaco não entra no céu, né? E tem gente que quer veacar até com Deus, não é? Até com Deus. Faz chamando agora, viu, para mim, né? Faz o carnezinho do dízimo, contribui o primeiro mês, passa um ano. Aí no outro janeiro é que contribui somente para massagear a consciência. Quer dizer, o camarada é tão ladrão que quer roubar até Deus. É tão enganador que quer, não é, enganar até Deus. E quem não devolve, atenção, vou usar uma palavra forte, e quem não devolve o dízimo, que é pela fé, está roubando Deus. Está roubando Deus. Aqui não é questão de ter condições, não ter condições. Não. Se a gente for justo com a gente mesmo, se a gente for verdadeiro, não é? Então, a gente sabe que pode se contribuir com o mínimo, que é o que a Igreja Católica, né, exige, o mínimo dos mínimos. Pode contribuir. E quando a gente não contribui, é falta de tudo, não apenas de consciência, não é? Mas falta de fé também, de espiritualidade, de ser cristão verdadeiramente. Porque se você está no território canônico de uma paróquia e não é dizimista, atenção, vai ser duro, né? Então, você é católico de Facebook, você é católico de YouTube, você é católico de Instagram, você é um católico virtual. Então, você não é católico de verdade.
Tá certo? Católico de verdade tem uma comunidade, tem uma paróquia que recebe os sacramentos, que participa da missa, que contribui com o seu dízimo. Este é paroquiano, este é um católico de verdade. Católico que fica com gracinha, com padres, que fica, não é, escolhendo padres. Eu gosto de padre A, padre B, padre C e D eu não gosto. Católico que fica criticando a sua igreja, católico que fica escolhendo isso da fé, já sabe que não é católico de verdade. É um católico de opinião, é um católico de IBGE, é um católico que está na praça das redes sociais. Eu estou falando para os católicos de verdade, os católicos que vivem a fé, os católicos que evangelizam, os católicos que são missionários, os católicos que são engajados, os católicos que têm a consciência do seu batismo. É para estes que eu estou falando. Não estou falando para aventureiro da fé. Esses não me importam. Aventureiros da fé. Não. Toda a salvação vem dentro de um território canônico, que se chama comunidade, que se chama paróquia, que se chama diocese. Você só faz parte do todo se você estiver num particular, vivendo a sua fé. Vivendo a sua fé. Esses são os católicos. Tá bem? Vamos avante. 2411. Os contratos estão sujeitos à justiça comutativa que regula as trocas entre as pessoas e entre as instituições no pleno respeito aos seus direitos. A justiça comutativa obriga estritamente, exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das dívidas e o cumprimento das obrigações livremente contraídas. Sem a justiça comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível. Ah, mas você pode estar me ouvindo agora e dizer, mas eu não concordo com isso, padre. O direito é seu, tá certo? Por que você não concorda? Porque você está se fundamentando assim. Ah, eu faço caridade. Tem muita gente que, primeiro, confunde dízimo em dar cesta básica, em fazer caridade. Não. Caridade é um ato de misericórdia corpóreo, independentemente, certo? Tem outros que eu já ouvi, eu falar aqui o que eu já ouvi. Ah, padre, eu ajudo a Canção Nova. Nada contra, pode ajudar, mas isso não é dízimo. Eu dou para século XXI, pode doar, mas não é dízimo, tá certo? Eu sou benfeitor de uma comunidade tal, de uma ONG tal, pode sim, mas não é dízimo. Porque tudo isso é a condição humana, dízimo é uma questão de fé. Canonicamente falando, é a questão de fé dentro do território que se chama paróquia, que é onde você está recebendo os serviços, veja, da paróquia, que são os sacramentos, a confissão, a comunhão, veja, a Santa Missa, você está recebendo. Então você contribui materialmente para que aquela estrutura se mantenha. A sua comunidade possa manter um padre, que ele possa servir dignamente a sua comunidade. Tá certo? Que o padre nem é rico, nem caiu do céu, não é? Porque não é anjo. E o carro dele não funciona com água benta. Ah, se funcionasse, meu pai. Tá certo? E o Senhor pudesse me manter extraordinariamente sem comer. Aí não, aí seria uma graça. Mas eu não estaria já aqui, não é? Porque eu já teria morrido, porque isso não é pra gente. Já não sei nem onde estaria. Se eu for pro purgatório, eu dou graças a Deus. Vamos avante. Distingue-se a justiça comutativa da justiça legal, que se refere àquilo que o cidadão deve equitativamente à comunidade, e da justiça distributiva, que regula o que a comunidade deve aos cidadãos proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. Veja, é o
São as obrigações dos cidadãos para a comunidade e as obrigações da comunidade para os cidadãos. Então vamos aqui do município para os seus cidadãos e dos cidadãos para os seus municípios, do Estado para os seus cidadãos e do cidadão para o Estado, do país para os cidadãos e do cidadão para o país, não é? Aqui a comutativa, o princípio de justiça legal, e a distributiva. 2412. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário. Vamos ver agora? Jesus abençoa Zaqueu por causa de seu compromisso. Se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Lucas 19:8. Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apossaram de um bem alheio, têm obrigação de o restituir ou devolver o equivalente em natureza ou espécie. Se a coisa desapareceu, bem como os frutos e lucros que seu proprietário legitimamente teria auferido, são igualmente obrigados a restituir, proporcionalmente à sua responsabilidade e ao benefício auferido, todos os que participaram de alguma maneira do roubo, ou tiraram proveito dele com conhecimento de causa, como, por exemplo, os mandantes, os que ajudaram ou encobriram o roubo, todos envolvidos aqui. E aqui é interessante, proporcionalmente, viu? Se já fez um mês e o bem aumentou, e você não vai devolver o bem porque já destruiu, mas vai pagar, tem que pagar no valor proporcional de mercado. Não é no valor em que você roubou, mas devolver no valor, não é, de mercado, o dinheiro, tá certo? Isso é o princípio de justiça. 2413. Os jogos de azar, jogos de cartas, jogo de bicho ou as apostas em si não são contrárias à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir as suas necessidades e as dos outros. Ou seja, geralmente aqueles que passam bicho, né, pelas portas conhecem a necessidade e poderia aconselhar. Se vê que uma pessoa que é muito pobre e está viciada, então aqueles que passam bicho, não é? Ou aqueles que estão jogando em jogo de aposta, podem ter misericórdia. Da forma humana, pena, não é? E não deixar sem o pão, não deixar sem a condição digna. Vejam, não é fácil ser cristão. E cristão que é cristão não se mete com essas coisas. Com jogo de azar, não é? Com jogo de bicho, não se mete com essas coisas. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano infligido seja tão pequeno que aquele que o sofre não possa razoavelmente considerá-lo significativo. Não é? Que interessante. E a expressão que as pessoas usam é chocosa, absurda e irritante. Por quê? Porque quando vão jogar em jogos de azar, não é? O viciado diz assim, eu vou fazer uma fezinha. Pelo amor de Deus. Fé está para Deus, não para o diabo. O diabo não precisa de fé. Você vai jogar no jogo de azar e diz que é uma fezinha. Pelo amor de Deus. Não. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí é chamar
Jesus de Jesus de Zé Buchudo. Não pode. Cuidado, tá? Para não estar profanando as coisas sagradas, não é? As coisas sagradas, pensando que está falando a coisa mais racional e mais sana possível. 2414. O sétimo mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los, a vendê-los e a trocá-los como mercadorias. Veja. Aqui, isso é tão sério, que a lei de Deus, né, que é do Antigo Testamento, o mandamento, diz assim: se você tem uma pessoa diarista, não é? Se sabe que ela trabalha durante o dia para comer à noite, você tem que pagar a diária dela para ela poder comer com a sua família. Se você não faz isso, você está em estado de pecado. Veja, que era assim, até na época de Jesus, os diaristas. Mas se você sabe que ele tem que manter, você paga a semana. E pagar a semana de uma forma que ele possa fazer a sua compra, não é? Em tempo hábil e dignamente. A semana. Que seja o valor justo da diária para que ele possa, na sexta-feira, no sábado, fazer dignamente a sua feirinha. Para passar dignamente a semana. É assim. Veja. E sobretudo isso aqui, não é? É o absurdo dos absurdos, amoral, não é nem imoral, é amoral, não tem moral nenhuma, não é? E é inumano, não tem humanidade aqui. É um pecado contra a dignidade das pessoas e contra seus direitos fundamentais, reduzi-las pela violência a um valor de uso ou a uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão que tratasse seu escravo cristão não mais como escravo, mas como um irmão, como um homem no Senhor, né? Filémon, por exemplo. Paulo escreve, né, a carta para dizer que nele, não é, ele não é mais escravo, mas é irmão. Filémon, capítulo, versículo 16, porque só tem um capítulo, né? Quantos minutos já? Então, 55 minutos. Vamos parar por aqui, não é? O respeito pela integridade da criação. Amanhã a gente dá continuidade a este sétimo, não é? Mandamento: não roubarás. Não roubarás. E é interessante que a igreja, como vocês viram, abre o leque para o que é roubo. Talvez a gente esteja ainda pelo Código de Direito Penal, não é? O Código Penal, e pensando que só é aquele que impõe um revólver ou uma faca, não é? Arrombamento, que tira pela violência. Mas tem tantas outras formas, não é? No dia a dia, de minúcias, pessoas que compram e não pagam, né? Ficam lesando as pessoas, que pedem dinheiro emprestado e se intrigam, não é? Eu costumo dizer, tem pessoas que se intrigam, é amigo, pede dinheiro emprestado, se torna inimigo, se intrigam, muda de calçada, passa por outro lado, pensando que é coisa de amizade. Não. Você pediu o dinheiro emprestado. Inimigo ou não, você tem que pagar. O princípio de justiça e de moral. Por exemplo, essa questão do foro, né? Eu nunca toquei nessas coisas, mas, sobretudo aqui em Sirinhaém, que tem foros, veja, famílias que eram católicas se tornaram protestantes, não paga mais o foro à igreja, o uso da terra, porque pensa que mudou de igreja. Não é questão de fé não, meu irmão.
Não é questão de fé. Você está em estado de pecado, você está roubando o uso. Não é? Se tem algum protestante, se você conhece protestante que mora em terras da igreja, de foro, está roubando. Não está sendo evangélico coisa nenhuma, não está sendo crente coisa nenhuma. Está em estado de pecado, porque não está pagando o uso da terra. Não é questão de fé, não é questão de igreja, é questão de justiça. De justiça e de moral. Quer dizer, facilmente as pessoas diante da fé, diante da religião, perdem a moral? Não. A igreja e a fé é para aumentar a nossa consciência moral de justiça. Existem muitos. A maioria dos protestantes aqui em Sirié vive em terras da igreja e não pagam o foro. Então, estão sendo injustos e imorais. Pode dizer, foi o padre que disse. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.